Galerinha, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Como você já sabe, sou a professora Francisca Medeiros e vamos trabalhar um pouco sobre algumas figuras de linguagem. Vamos nessa? Figuras de linguagem, né? O que que são? São recursos que tornam o texto mais expressivo, seja por explorações, seja por trabalhar com imagens que se podem criar a partir de transformação ou ampliação do sentido das palavras. É o que envolve o sentido conotativo, é aquele sentido figurado do texto, que dá margem a mais de uma interpretação. Então, como no caso dos poemas, né, que a gente tem muito desse da linguagem figurada. Vamos à primeira figura, metáfora. É o emprego de uma palavra com um sentido diferente do sentido usual, baseada em uma comparação implícita, quer dizer, está subentendido entre características comuns a dois elementos. Vamos ver o exemplo, doce amor. Não é que o amor seja doce, mas essa comparação, o doce é o que? É algo bom, agradável. Então, transmite essa ideia de felicidade, é um amor que transmite paz, tranquilidade, segurança. Então, é nesse sentido quando se usa essa palavra amor, aliás, doce, para relacionar ao amor. Vida vazia, não é que a vida seja vazia, mas vazia em que sentido, né? Essa questão aí, o vazia no termo que é sem perspectiva, uma vida sem sentido, uma vida que às vezes não dá certo, sem sonhos. Então, é nesse sentido, tá? Essa metáfora foi usada. Lábios de mel. Não é que o lábio seja feito de mel, mas esse lábio, o que o mel transmite? Transmite coisa boa, né? A questão do sabor, é algo saboroso, são lábios que transmitem esperança, transmitem coisas boas da vida, tá? Messi é uma máquina de fazer gol. A gente sabe que ele é um ser humano, não é uma máquina, mas máquina no sentido de que ele é incansável, né? Aquela pessoa que faz vários, muitos gols. Então, aí nós temos metáforas, essa comparação implícita. E a comparação, o que vem a ser? Que muitos confundem metáfora com comparação. Então, é um paralelo feito por dois termos ou expressões apresentando semelhanças totais ou parciais. Geralmente empregam-se conjunções comparativas, como tal, qual, assim como, igual a. Então, nós temos aí essa diferença, como brisa da manhã você chegou. Não é que essa pessoa seja uma brisa, mas ela chegou como uma brisa. A brisa traz essa sensação maravilhosa, gostosa, né? Se frescou. Então, ela trouxe isso, ela chegou dessa forma. E minha mulher é igual a um papagaio, não é que ela tem as características físicas de um papagaio, mas é como essa comparação é no sentido de que é como se ela falasse, né? Ela, muito, né, como um papagaio. Então, é nesse sentido. Então, o que a gente vê aqui de diferença entre a comparação e a metáfora? A comparação, ela possui esses termos, essas conjunções comparativas, enquanto que a metáfora, ela é direta. Doce amor, vida vazia, enfim. Pelas palavras, dá para a gente entender o sentido que se quer atribuir a essa outra palavra. Ok? Muito bem. Próxima figura de linguagem, temos aí a sinestesia. A sinestesia é a combinação das sensações dos órgãos dos sentidos, que é o tato, olfato, audição, paladar e visão. Em um texto, quando nos depararmos com alguma palavra ou expressão, que ela só pode ser identificada, né, percebido por são sensações provocadas por esses órgãos, então nós temos aí a figura chamada de sinestesia. Vamos ao exemplo, sua voz ao cantar produziu uma doce melodia. Então, quando vemos assim, doce, doce, é uma palavra que remete a essas sensações, né, aos órgãos do sentido, que no caso aí o doce tem a ver com o paladar e melodia tem a ver com a audição. Então aí nesse trecho há a presença da sinestesia, provocada pelo paladar e pela audição. Próxima figura, prosopopeia ou personificação. Então, o próprio nome já diz, personificar, né? Atribuir características humanas aos seres inanimados.
O exemplo, nascer do dia ou do sol. O sol ele surge, o dia amanhece, né? O amanhecer, o surgir do dia do sol. E aqui no caso foi atribuída essa característica, né? Foi personificado o dia e o sol, eles foram personificados. Eles foi dada a característica de nascer. O mesmo ocorreu com o vento, que ele foi personificado. Foi dito que ele é o assobio do vento. O vento ele não assobia, ele produz um som, sim, mas não esse assobio. Então, no caso aqui, foi personificado o vento. A próxima é a aliteração, que é a repetição de quê? De sons consonantais, né? São as consoantes que se repetem. Então, essas repetições consonantais idênticas ou parecidas no início de várias palavras, na mesma frase ou verso. Vamos ao exemplo. Rápido raio risca o céu ribombo. Então, no caso, você percebe aqui a presença do R, essa repetição consonantal aí no início dessas palavras, né? Então, nós temos, pode ser tanto das frases como da palavra e ou então no verso. Então, nós temos aí o exemplo de aliteração, ok? Vamos seguir. Muito bem, vamos a uma atividade. Nessa atividade, vamos à leitura para o quê? Tentar explicar o que é o amor. A personagem utiliza o quê? Então, vamos ver. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então você vê aqui a expressão dela, mas enfim, ela fez o quê? Quando diz que o amor, você não sabe que o amor é como, tá? Uma flor. Então, no caso aí, nós temos, ela utilizou aí a figura comparação ao conectivo como. Vamos à seguinte. Segunda questão. Releia este fragmento do conto, analise as figuras de linguagem presentes nele e o efeito que causa na narrativa. Então, são apresentados aqui 4 fragmentos e vamos primeiro às questões. O fragmento 1 explora os recursos de uma figura de linguagem que se combina e mistura com os 5 sentidos. Lembram deles, os órgãos dos sentidos? Quais palavras remetem às sensações físicas e quais sentidos do ser humano se refere? Então, fragmento 1. Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então, no caso aqui, se a gente analisar bem, a gente percebe que há essa relação aqui da sinestesia, né? Cor, esse é percebido pela visão, e úmida pelo tato. Vamos à resposta. Cor e úmida, elas se referem respectivamente à visão e ao tato, né? Que é a sinestesia. Próxima. No fragmento 2 está presente a aliteração, né? Que é a repetição do som consonantal. Qual o efeito dessa repetição provoca no texto? Que efeito? Então, fragmento 2. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, nós vemos aqui a repetição consonantal do CH e do V em todas as palavras. E aqui é saber qual é o efeito dessa repetição. Então, vamos a ele. O chiado do som intensifica e enfatiza os sons da chuva e do choro. Então, quando essa repetição aqui é para fazer essa ênfase, né? Enfatizar esse choro e essa chuva. Vamos à próxima. Nos trechos 3 e 4, né, nos fragmentos, é explorada a personificação, figura de linguagem que atribui características próprias de humanos a outros seres, a quais elementos são atribuídas essas características e quais são eles. Então, nós temos aqui no fragmento 3, as labaredas sobre a água solitária. A água pode ser solitária, que fervia na panela cheia de fome. Então, essa panela pode estar com fome. Pareciam debochar do vazio do nosso estômago. No outro, eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esses outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Então, vamos aqui, quer saber, né, esses elementos, né, as características e quais são eles. Então, no caso, nós temos a água solitária, tá? A panela cheia de fome e a fome que se distraía.
Solitária é a característica atribuída à água, mas e qual o sentido disso? Quando se diz que é água solitária, que é a água que estava sem nada, sem nenhum alimento dentro dessa panela, era só a água. Panela cheia de fome é a mesma ideia, que não havia um alimento dentro dessa panela, tá? Então, por isso que ela estava cheia de fome. E fome que se distraía, a mãe jogava e acabava essa fome como se ela passasse, né? A pessoa esquecesse essa que estava com fome. Então, é nesse sentido aí, o uso da personificação. A próxima, que efeito o uso dessa figura de linguagem provoca no contexto do conto. Então, vamos a ele. O uso da personificação confere emotividade e lembranças da narradora. Ao empregar a panela cheia de fome, né, vazia de alimento, sob o fogo em labareda e a fome distraída, a narradora intensifica a situação de pobreza em que vivem, ok? Então, é esse sentido, aí nós vimos aí esses fragmentos das figuras de linguagem, a importância dela, né, a interpretação que é dado a essas passagens, a esses fragmentos. Vamos ao seguinte. Ok, vamos à leitura da tirinha para analisarmos a questão. O rato roeu a roupa do rei de Rom. Então, Cebolinha fez a leitura. Chegou o Cascão. Cebolinha, você aprendeu a falar. Aí, o que aconteceu? O Cebolinha saiu e o balão continuou escrito lá no muro. O rato roeu a roupa do rei de Rom. O que ele disse? Claro. Então, significa que ele aprendeu a falar? Não. Então, aqui foi escrito corretamente. Então, vamos à questão. O efeito de humor consiste em o personagem Cebolinha pronunciar uma frase com a repetição do som consonantal, que é a figura de linguagem denominada. Então, essa repetição da consoante no início da palavra, né, que a gente percebe essa repetição, então ela é chamada de quê? De aliteração, ok? Vamos à leitura, né? A tartaruga encantada, para responder a próxima questão. Nunca houve um tempo em mim que quisesse ser príncipe herdeiro de um reino, ou de possuir castelo com talheres famintos de cristais, masmorras e calabouços para princesas e bruxos sem magia. Dormindo durante muito tempo, dormindo no chão frio ou no sofá da sala, a tartaruga era o bicho mais encantado que havia no meu bairro. Ela era a única com seu próprio quarto. Nesse tempo, sem fada madrinha e que toda maçã parecia envenenada, desgraçadamente somente um bicho tinha casa própria para morar. E assim, como num passe de mágica, muitos de nós foram infelizes para sempre. Vamos à questão. No mini-conto, a tartaruga encantada, além do animal que é aproximado explicitamente da condição humana, outros termos ganham vida por meio de figuras de linguagem. Veja nos fragmentos a seguir. Observe os trechos destacados e identifique as figuras de linguagem presentes nesse fragmento. Fragmento 1. Possuir castelo com talheres famintos de cristais, masmorras e calabouços para princesas e bruxos sem magia. Então, no caso aqui, nós vemos esse trecho aqui, né? Castelos com talheres famintos de cristais. Esse faminto foi uma atribuição, uma característica atribuída a talheres. Talheres pode estar faminto, pode possuir essa característica de ser faminto. Ele está faminto de quê? De cristais. Então, é como se ele tivesse esse desejo de ser de cristal. Então, nós temos aí a figura chamada de personificação. O próximo, ela era a única com seu próprio quarto, né? A tartaruga era um bicho mais encantado que havia no meu bairro, era a única com seu próprio quarto. Nesse caso aqui, qual é o quarto da tartaruga? É o casco dela. Então, houve aqui uma metáfora. É como se fosse uma comparação explícita. Ela era a única com seu próprio quarto. O quarto aí significa dizer, a metáfora foi usada aí para o casco da tartaruga, ok? Então, vamos, aqui a gente finaliza o nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, mas qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, tá? Um abraço.